No começo, eu juro que acreditava que nada no mundo poderia abalar o que a gente tinha. Caminhávamos lado a lado como se todo o universo funcionasse no mesmo ritmo que o nosso. Só que o dia em que perdi o emprego virou uma espécie de ponto de virada que eu não esperava. De repente, eu percebi que o olhar dela mudou. Era como se cada gesto meu passasse a ser avaliado, pesado, medido. O orgulho dela começou a falar mais alto do que qualquer promessa que já tínhamos feito. A inveja do que outras pessoas tinham, do que outros casais exibiam, começou a entrar pela porta da nossa casa como um vento gelado. E o narcisismo, esse visitante silencioso, foi tomando conta da forma como ela me tratava, como se a minha queda fosse um espelho sujo, refletindo algo que ela não queria admitir. Eu tentava me reerguer, me manter firme, mas enquanto eu lutava, sentia o amor escapando pelos dedos, porque ela já não estava lutando comigo, estava lutando contra mim. Com o tempo, ficou impossível ignorar. Cada conversa parecia um tribunal, cada silêncio carregava mais peso do que qualquer discussão. Ela dizia que precisava de alguém à altura, alguém que acompanhasse o ritmo dela, como se eu tivesse deixado de ser suficiente no mesmo dia em que perdi meu trabalho. Eu tentava explicar, tentava mostrar que aquilo era só uma fase, mas tudo que eu recebia de volta eram olhares que misturavam impaciência, frustração e uma vaidade que eu nunca tinha visto antes. Quando ela finalmente arrumou as malas, fez isso com uma calma assustadora, como se já tivesse abandonado a relação muito antes de tocar na primeira peça de roupa. Eu a vi sair pela porta e naquele instante entendi que não era o desemprego que tinha acabado com a gente. Era o orgulho que ela nunca conseguiu engolir, a inveja que nunca deixou ela enxergar o que tinha e o narcisismo que transformou o amor em um espelho onde só cabia o próprio reflexo. E ali, naquele silêncio que ficou, eu percebi que a perda dela doeu mais do que a perda do emprego, porque essa eu ainda podia recuperar, mas ela, não. Depois que ela se foi, a humilhação começou a aparecer nos detalhes que eu nunca tinha reparado. As pessoas perguntavam como eu estava, mas por trás dos sorrisos eu sentia aquele olhar que mistura pena e julgamento, como se eu tivesse falhado não só como profissional, mas como homem. Cada vez que eu tentava explicar a separação, minha voz fraquejava, porque admitir que fui deixado no momento em que mais precisei parecia expor uma ferida aberta. A frustração tomava conta das minhas manhãs, quando eu acordava e percebia que ainda estava no mesmo lugar, tentando juntar pedaços que já não se encaixavam. E quando a noite chegava, a solidão se tornava quase física, preenchendo a casa inteira, ocupando o espaço onde antes existiam conversas, risadas e planos. Eu me via conversando com o silêncio, tentando entender onde exatamente eu tinha me perdido e como reconstruir algo que já não tinha forma. Com o passar dos dias, a humilhação ganhou novas camadas. Cada currículo enviado sem resposta, cada porta que se fechava, cada lembrança dela que surgia em momentos aleatórios. A frustração se misturava com a sensação de impotência, como se eu estivesse preso em um ciclo onde nada avançava. A solidão, antes apenas uma presença incômoda, virou companheira constante. Eu a sentia quando preparava comida só para mim, quando arrumava a cama que agora parecia grande demais, quando não tinha com quem dividir sequer um pensamento simples. Comecei a enxergar que o vazio que ela deixou não vinha só da partida, mas do tempo em que ela já não me via, mesmo estando ao meu lado. E entre essas dores silenciosas, eu tentava encontrar forças para me levantar, percebendo que no fim, a única pessoa que ainda podia me salvar era eu mesmo. A rejeição dela começou a se espalhar como mancha de tinta, indo muito além do nosso fim. Não era só o fato de ter ido embora, era a forma como ela deixou claro que eu já não servia nem como lembrança. Ela parou de atender minhas mensagens, ignorou cada tentativa de conversar e ainda reescreveu nossa história como se eu tivesse sido apenas um erro temporário no caminho dela. Mas o golpe mais duro foi perceber que alguns dos nossos amigos, ou pelo menos aqueles que eu achava que eram, seguiram o mesmo roteiro. De repente, convites desapareceram, conversas esfriaram e eu virei o tipo de assunto que as pessoas evitam porque lembra fracasso. A rejeição deles me atingia diferente da dela. Vinha em silêncio, em desculpas ensaiadas, em respostas curtas, como se eu deixasse de pertencer ao grupo no exato instante em que deixei de ter o que ostentar. E foi nessa fase que a frustração se transformou em algo ainda mais pesado, porque a rejeição dos amigos criava um eco da rejeição dela. Cada vez que eu via fotos de encontros nos quais antes eu estaria presente, sentia uma mistura de abandono e descrença, como se tivesse sido apagado da vida de todos ao mesmo tempo.
A solidão ficou ainda mais cruel, porque deixou de ser apenas ausência e virou exclusão. Agora, quando lembrava das risadas em roda, das conversas até tarde, percebia que tudo tinha evaporado como se eu nunca tivesse feito parte de nada. Essa sensação de ser descartado, por ela, pelos amigos, por um mundo que parecia andar enquanto eu permanecia parado, me obrigou a encarar uma verdade amarga. Não era só o emprego que eu tinha perdido, era a versão de mim que existia dentro de todos eles. E foi aí que entendi que para seguir, eu teria que reconstruir não só minha vida, mas também meu lugar no mundo, começando do zero. Com o tempo, a dor deixou de ser apenas esse peso esmagando meu peito e começou a mudar de forma, quase como se estivesse cansada de me derrubar. No começo, eu ainda acordava com aquele nó na garganta, lembrando da rejeição dela, da indiferença dos amigos, do silêncio que preenchia cada canto da casa. Mas aos poucos percebi que cada ferida estava me empurrando para frente, me forçando a enxergar quem eu era sem precisar do olhar de ninguém. A humilhação virou combustível, a solidão virou espelho e a frustração virou alerta. A dor, que antes só queimava, passou a iluminar. Era como se cada golpe tivesse deixado cicatrizes que não me enfeiavam, me fortaleciam. Eu, que antes me via como alguém quebrado, comecei a entender que sobreviver ao abandono não me diminuía, me revelava. E pela primeira vez eu sentia a estranha sensação de que a dor estava me reconstruindo, peça por peça. E foi nessa fase de reconstrução silenciosa que a força finalmente apareceu, não como um grito, mas como uma voz firme dentro de mim dizendo: levanta. Percebi que eu não precisava provar para ninguém que virou as costas, precisava provar para mim mesmo que eu ainda era capaz de recomeçar. Comecei a enviar mais currículos, a estudar coisas que antes eu ignorava, a ocupar o tempo com pequenas vitórias que antes eu nem celebraria. A solidão, que antes doía como faca, virou espaço para crescimento. A rejeição dela e dos amigos, que antes parecia o fim, se transformou em um impulso para um renascimento que eu jamais teria vivido se tudo tivesse permanecido igual. E assim, a dor, aquela mesma que me afundou, virou a força que me levantou. Uma força que não veio de fora, não veio de aplausos, não veio de companhia. Veio de mim, do pedaço mais profundo que eu pensei ter sido destruído, mas que no fundo só estava esperando a hora certa de despertar. Quando finalmente senti que a força dentro de mim estava firme o bastante para sustentar um passo adiante, percebi que era hora de recomeçar não só por necessidade, mas por escolha. Eu deixei de procurar apenas um emprego e comecei a buscar um propósito, algo que me tirasse da cama com vontade, não obrigação. Foi assim que mergulhei em cursos, estudos, noites longas de aprendizado e prática. Descobri habilidades que nem sabia que tinha, percebi talentos que estavam escondidos baixo do peso da antiga vida. Aos poucos, fui construindo uma nova carreira, uma que tinha a minha identidade, não a expectativa dos outros. Cada pequena conquista era uma fagulha, e cada porta que antes parecia trancada começou a se abrir em formas que eu jamais imaginaria. Eu não estava apenas voltando ao jogo, estava iniciando uma versão nova de mim, mais consciente, mais forte, mais alinhada com o que realmente quero ser. E conforme essa nova carreira tomava forma, senti algo que há muito tempo não experimentava: orgulho próprio. Não aquele orgulho destruído que destrói relações, mas o tipo que nasce quando você olha para trás e vê o abismo que atravessou sozinho. O trabalho começou a fluir, oportunidades surgiram, pessoas novas apareceram na minha vida reconhecendo o meu valor sem que eu precisasse implorar por isso. A rotina que antes era pesada, agora ganhava ritmo, e cada desafio deixava de ser ameaça para virar prova de evolução. Era como se o universo estivesse respondendo ao esforço, devolvendo em dobro aquilo que construí no escuro. A nova carreira não veio para tapar um buraco, veio para mostrar que eu era capaz de muito mais do que pensava. E no meio desse renascimento, percebi a verdade mais bonita de todas. Não foi ela que me deixou para trás, fui eu que segui em frente.